Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá! Está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo estão Ariane Lobo e Edilene Ribeiro. Olá! E antes de contar quem é a nossa convidada, eu quero pedir para você dar um like neste episódio e também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, protagonistas.podcast, no YouTube, você se inscreve lá no canal, segue a gente, acompanha, comente, e também no Spotify, se você gosta de ouvir, se você gosta de ouvir no carro, enquanto malha, segue a gente no Spotify. Bom, e agora eu vou falar da nossa entrevistada de hoje, que é uma musa das redes sociais, com uma trajetória não linear, mas cheia de trabalho, para provar para as pessoas que elas são, sim, especiais. Fazer as pessoas entenderem que elas são especiais, né? Pois é. Clínica, hospital, venda de cosméticos, muito estudo, mas muito estudo mesmo. E até participação na gravação de um disco. Nossa senhora, onde você foi buscar isso? Aqui a gente trabalha com pesquisa. Tudo isso moldou a personalidade e as escolhas profissionais dessa mulher que não para. Casada, mãe, empreendedora nata, podcaster e apaixonada por chocolate, ela acumulou mais de 100 mil seguidores do ano passado para cá, com dicas práticas de psicologia. A nossa protagonista de hoje é nada mais, nada menos que Karina Pirro! Nossa, gente! Que recepção! A gente tá muito delícia. feliz de você estar aqui, Karina. Você não sabe a alegria que é ter na bancada uma pessoa que já entrevistou a Gretchen. Ah, É é? bem diferente, né? Pois é. E é recente, né? Eu acompanhei. Todo mundo conhece, né? É, Qualquer idade, incrível isso. Incrível, incrível. Ela é um ícone, né? É. Cá, conta pra gente quem era você. Já peguei intimidade, tá? Antes da psicologia. Antes da psicologia, Por que psicologia? tá bom. É uma criança feliz e que ajudava outros amiguinhos. Gostava muito, muito, eu acho que é por... Acho, não, tenho certeza que é por isso que eu sou psicóloga. Eu sempre gostei muito de ajudar as crianças e dar aula particular para elas. Então, chegava assim nas férias, no comecinho das férias, que meus amigos ficavam de recuperação, eu gostava de fazer resumos mais práticos para que eles pudessem entender a matéria, fazer de uma forma divertida para que eles não sofressem ao aprender. E eu ficava muito orgulhosa quando eles tiravam as notas que eles precisavam, né? Tipo, não vai dar para passar, preciso de 9. Não, você vai tirar 9. E aí eu tenho certeza que foi por isso mesmo que foi moldando a psicologia. E também era mãe desde pequena, né? Porque a brincadeira que eu sempre gostei mais era de boneca. E desde pequenininha, então eu acredito que se a gente ficar bem atenta às nossas características de pequena, a gente consegue entender os nossos propósitos, né? Ia pra escola e cobria minha bonequinha, dava beijo, ia embora. Ai, que fofura, gente! Então eu já sabia Você que ia era ser aquela mãe. amiga que, talvez na adolescência, que se aprofundava mais nas conversas, assim? Muito boa ouvinte, sem muita necessidade de precisar atropelar, né? Que eu acho que é uma coisa bem difícil hoje as pessoas ouvirem. E eu acho que, sim, aprofundava, deixava... E não era um grupo, eu nunca tive um único grupo, sabe? Eu tinha essa facilidade de andar por todos, né? Andava com os inteligentes, o fundão... Sim, sim. Porque eu gosto de pessoas, né? Sim, e aí todo mundo te interessava, né? Sim. E a Esses dias, desculpa, esses dias eu fui viajar, né, de férias, e aí eu fiquei olhando, aí eu fiz um comentário com meu marido, ele falou, é incrível, a gente viaja, você olha para as pessoas, eu olho para as coisas, você olha para as pessoas, eu fico olhando o comportamento. E a psicologia sempre foi muito clara para você? Não. Ou rolou uma dúvida? Não, eu nem sabia que eu ia fazer psicologia, eu queria fazer medicina, e sou muito apaixonada por entender o corpo humano, por isso que eu estudo neurociência, por isso que eu fico lá estudando a enziminha. Só que eu tive medo
de prestar. Foi uma coisa que eu não dividi com ninguém, esse medo. Se eu tivesse dividido, muito provavelmente a minha mãe apoiaria e falaria, se você não passar, não tem problema, faz cursinho. Mas eu fiquei com medo sozinha. Eu acho que essa é uma primeira dica que a gente pode dar para as pessoas, o quanto medo sozinho você dificilmente consegue elaborar, porque você trava nos seus próprios medos, precisa de uma cabeça externa, alguém que esteja com um olhar externo. E eu não dividi com ninguém. Aí eu fingi que eu desisti. Eu falei, não desisti. E aí eu falei, agora eu não sei o que fazer. E a minha mãe falou, você gosta muito de ajudar as pessoas, você gosta muito de dar aula, você pode fazer psicologia, pedagogia. E eu nem sei o que ela falou depois, porque eu fiquei, psicologia, caraca. Então foi uma sorte, na verdade, eu ter tido medo, porque eu acho que eu teria me dado bem também em medicina, mas eu sou muito apaixonada. Desde a primeira aula, eu sabia que eu estava no lugar certo. Nossa, isso é tão importante, né? Super. E é bem legal isso que você falou da gente também. Você falou que a primeira lição agora, mas na verdade eu já anotei como a segunda, porque você falou que a gente precisa prestar atenção em quem a gente era na infância, né? Sim. No nosso jeito de ser, né? Porque outro dia eu escutei uma frase falando que a infância é o chão que a gente pisa, assim, né? Durante a vida. E você concorda com isso? Sim, acho que a infância... Tem infâncias sofridas também, tem todo tipo de infância, né? Mas a infância é a base. A gente tira muita coisa de lá, boa ou ruim, a gente tira muita coisa da infância. Sim. As ruins a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. Precisa resolver. Às vezes tem que deixar lá mesmo, né? Mas eu vejo que eu atendo adulto no consultório. Mas vou te falar uma frase que eu nunca falei, porque eu tô pensando agora, tá? Mas eu acho que eu atendo a criança. Porque a gente não atende adulto, a gente atende a criança que tá dentro do adulto, que sofreu, que precisava de outra experiência, ou a criança feliz também. E a gente esquece, né? Dessa infância, assim. A gente acaba... Às vezes tem que fazer mesmo esse exercício de você lembrar e de repente vem os insights, assim, de lembrar de quem você era criança. É bem interessante isso. Tem uma dica que eu gosto muito, porque eu não sei se vocês assistiram um documentário que chama O Método Stutz. Não sei se é um método... o Método Stutz. É um psiquiatra que fez esse documentário junto com um paciente dele, que é um ator famoso. Sei, engraçado muito legal. Ele, né? Ele faz comédia, não é? Isso. Sei. E uma parte muito legal de assistir para poder fazer uma reflexão é quando ele fala de uma sombra. Ele explica o conceito de sombra. E explicando rapidamente o que é esse conceito, é aquela parte nossa que a gente não queria que existisse dentro da gente. Aquela criança que você se envergonha ou que sofreu e ela fica com a gente. Então, para dar um exemplo, esse ator, ele disse que quando ele era jovem... Você assistiu, então? Eu assisti uma parte, ainda não terminei de ver. Mas a gente não se importa de ter spoiler, pode. Pode. Esse ator, ele falou pro psiquiatra, né? Nossa, quando eu passei com você... Aí ele trouxe uma imagem dele quando era adolescente, uns 18, 19 anos. Acho que é isso. E ele era obeso, cheio de espinha. E ele falou que naquela época ele sofreu muito preconceito, muito bullying. E foi uma época muito sofrida que ele disse, se ele pudesse apagar da vida dele, ele teria apagado. Isso que é a sombra. E aí ele cresceu, emagreceu, cuidou do rosto, ficou sem espinha e se tornou famoso. Um ator hollywoodiano. Ou seja, né? Teoricamente seria o padrão de felicidade. Só que ele chegou lá e continuou triste, continuou dolorido. E ele falou, e parece que essa criança tá sempre comigo. E aí o Stutz fala, mas ela tá sempre com você. E essa que é a questão. Essa sombra nossa, que são essas partes doloridas da nossa vida, elas estão com a gente. A gente não percebe, mas ela age na nossa vida. Como que ela age? Se você tem dentro de você uma criança que você acha que você era burra, por exemplo, ou que você não era suficientemente boa perante seus amiguinhos, você pode estar de frente para um novo projeto e falar,
ai, eu tenho medo, eu acho que eu não vou abrir um novo negócio, eu acho que não vai dar certo. Quem tá falando que não vai dar certo? Uhum. É o adulto? Ou é aquela criança? É. Então, essa criança, se a gente não olhar para ela, ela age na nossa vida. Em vários aspectos emocionais, relacionais. Sim. E é o que você disse, né? Sem a gente perceber, muitas vezes, você vai criando empecilhos para não realizar aquilo, né? Exatamente. É. Muito louco. E, cara, me fala uma coisa. Hoje você tem uma bagagem enorme de carreira. Mas como foi lá no comecinho? Quando você se formou, você foi direto para o hospital? Você teve alguma experiência antes? Sim. na área? Eu, quando me formei, eu já sabia que eu queria psicologia hospitalar. Porque eu tinha feito vários estágios para trabalhar com crianças especiais, para crianças carentes. Eu fui experimentando e aí o último estágio que eu fiz foi hospital. E eu me apaixonei e falei, vou fazer isso. Então eu saí da faculdade e prestei um concurso para fazer o que a gente chamava de aprimoramento. É tipo uma residência. E ganhava uma bolsa. Então seria meu primeiro salário. Estudei muito, muito, muito. Aí passei onde eu queria, que era o Hospital Incor, né, o Instituto do Coração. Fiquei lá 1 ano ganhando uma bolsa e felizinha, ganhando nada quase. E aí eu atendia também, porque como eu tinha feito bastante estágio, a minha supervisora na época confiava no meu trabalho e começou a me encaminhar paciente para a clínica. Eu atendia na clínica dela paciente a baixo custo, era R$25 na época eu atendia e conseguia fazer lá meus R$500 com alguns pacientes que ela me encaminhava. Nessa época eu estudava bastante, assim, para melhorar a performance de atendimento. Então, no começo, quando eu saí de lá, que aí você cai no mundo do trabalho, porque até então eu estava numa instituição de ensino. E aí eu fiz uma coisa que foi muito interessante. Eu falei, que eu vou ficar desempregada agora, né? E então eu comecei a pensar onde eu poderia trabalhar. E aí tava na época passando na televisão um monte de clínica de emagrecimento. Entre todas as coisas que eu mandei para casa de repouso, mandei meu currículo, ficava inventando o que eu podia fazer e tal. Ninguém me chamou. Distribuiu o currículo. Distribuí onde eu trabalharia. Deixa eu ver o que dá e dá. E essa clínica, tinha um monte de clínica de emagrecimento e apareceu na TV uma clínica de tratamento, clínica de emagrecimento, mas era médico, não era estético. Aí eu falei, é médico, tem que ter equipe multidisciplinar. E tinha uma avaliação gratuita. Era clínica de tratamento para obesidade. Era isso, não era de emagrecimento, era clínica de tratamento de obesidade. Aí a avaliação era gratuita, eu falei, eu vou nessa avaliação. Aí eu cheguei lá. Ninguém entendeu nada. Pra conhecer melhor, né? Né? Mas imagina ela Cara, chegando. ninguém me perguntou por que eu tava lá. Não. E foi assim que eu falei, eles precisam de psicólogo aqui, né? A equipe precisava, né? Mas assim, não só não me perguntaram o que eu tava fazendo lá, como me indicaram um tratamento. E aí me passaram já pra E nutricionista. você sempre foi magra. É isso que eu ia do mesmo perguntar, jeito só pra que eu tô entender. agora. Com esse shape te falaram que você precisava emagrecer. Exato. O pessoal fala tanta bobagem, né? Impressionante. Que Venda, perigo, né? Era venda. E aí eu saí de lá com um plano e quantas parcelas. Eu falei, eu vou pensar. Daí eu cheguei em casa e fiz um projeto de trabalho para eles mostrando o quanto eles estavam comendo bola com anorexia, bulimia, porque eram provavelmente pessoas que iam bater na porta deles e que eles não estavam atentos. E aí eu liguei um dia na clínica, falei, eu não era nada, eu falei assim, aqui é a doutora Karina, eu quero falar com o responsável por contratação de pessoas. Porque se você não é doutora, ninguém passa para ninguém, né? Então eu fingi que eu era doutora. E aí me passaram. Ela é maravilhosa. Aí eu falei que era a doutora Karina e falei, tem uma proposta para vocês. Né? E aí eles me aceitaram de ouvir e eu me vendi lá. Aí acabei trabalhando na clínica, que era isso. Meu trabalho era melhorar quem estava realmente precisando. Porque de fato existe essa questão psicológica, Lógico, né? Da sempre. pessoa se enxergar. Poxa, e eu consegui pegar alguns casos de bulimia lá, de anorexia grave, que ia passar batido, sabe? E assim eu fiquei, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, até aparecer uma vaga num hospital, que era onde eu tinha feito estágio, e o pessoal me chamou pra trabalhar lá, e aí eu fiquei 12 anos. E aí, durante esse período de 12 anos, o que mais
te tocou? O que você aprendeu sobre pessoas estando ali, as pessoas em situações difíceis, né? Psicólogo de hospital tem missões dificílimas pela frente. O que você... Eu acho que eu fui agraciada com essa experiência, sabe? Eu sou muito, muito, muito grata. Assim, é emocionante, né? Trabalhar com a vida, porque a gente vive a nossa vida como se a gente não fosse morrer. E uma coisa que eu aprendi no hospital, resumindo, eu diria, foi o quanto é importante a gente viver cada segundo da nossa vida. Então, eu peguei de tudo. Eu peguei uma menina, por exemplo, que tinha um câncer bem avançado e que ela falou pra mim um dia, né? Pegando um recorte, ela falou: eu não assisto série, eu assisto filme, porque tem começo, meio e fim. Porque série pode não dar tempo de assistir o próximo episódio, né? Então, eu via coisas assim... Bem fortes. Muito fortes. E me deu... Perdi, muito reais, né? Muito assim. reais. Assim, quem não tem essa oportunidade de trabalhar com isso, eu indico o livro da Ana Mi, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome, mas é uma jornalista que ela foi diagnosticada com um câncer de mama e depois ela descobriu que era metastático. E ela conta, ela tem 3 livros, ela conta no percurso como ela conseguiu sair do desespero, porque todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém tem data, né? E quando você tem um diagnóstico, parece que vem uma data. E ela dá um ensinamento tão absurdo que resumiria o que eu aprendi no hospital. Então, todo mundo pode ter essa oportunidade, se eu lembrar o nome... Enquanto eu respirar. Pronto. Enquanto A Pá tá eu anotando respirar. tudo, por isso que eu tô aqui quietinha, que eu vou colar dela depois. Vale muito a pena, inspira a gente a olhar para nossa vida com mais cuidado. Eu vou te falar que você estava contando sobre essa experiência em hospital. Quando a minha filha nasceu, ela ficou 21 dias na UTI, Nel. E, cara, nunca passei por nada parecido. Quando você tá ali, aí os outros problemas se tornam tão pequenos, né? Tipo, a gente dá uma atenção e valoriza tanto mais, tipo, a vida e cada coisinha. Sim. E é isso, né? Quando você viveu isso Isso. várias vezes, né? Com várias pessoas diferentes. E, Karina, você contando, aí as pessoas pensam, aí virou essa super psicóloga, mas no meio do caminho você teve um pequeno plot twist. Foi nessa época que você começou a trabalhar com cosméticos? Eu tava 12 anos no hospital. Tinha algumas coisas acontecendo, eu não conseguia me desenvolver do jeito que eu queria, né? Eu tinha virado coordenadora, não tinha mais para onde subir, ganhava mal, né? Não tinha como ganhar bem. E todos os projetos... Então, assim, já quando você ganha mal e ama o que você faz, você tem complicado, né? Não, aí você tem que, assim, inventar projetos novos para você ficar motivada com... né? Então, eu queria fazer projetos para ajudar a equipe de saúde que estava sofrida. Eu queria inventar. Eu que ia trabalhar. Eu só queria que aprovassem para eu trabalhar mais. Eu ia trabalhar mais pelo mesmo valor. Mas é incrível como a burocracia, né? E a falta de vontade, enfim. E aí os projetos eram muito demorados. E a gente ficou 1 ano discutindo a bolsa da maternidade. Tipo, é amarela, é branca. Tem foto, não tem foto. E eu, toda reunião, segunda-feira, a bolsa da maternidade. Aí, eu tive neném. Fiquei não sei quanto tempo fora, 3 meses, voltei. Primeira reunião que ia ter, de novo, eu falei assim, só falta ser a bolsa da maternidade. Bolsa da maternidade. Não. Eu falei, não é possível. Então, eu estava já infeliz. E aí, paralelo a isso, o meu marido caiu num golpe. É um golpe famoso aí, que tem até um filme. Não tô muito boa de nome hoje. Daqui a pouco eu lembro, você vê que Mas o de nome vem referência, depois. gente, vocês estão percebendo, né? Ela é braba. E ele caiu nesse golpe, e aí ele ficou devendo pro banco, ele demorou pra me contar. E aí um dia ele falou, Cá, eu comecei a ver que a gente tava... Não dá pra comer fora, não dá pra isso. Tipo... Tava Que segurando. estranho, né? E aí teve uma hora que ele falou, Cá, a gente vai precisar tirar as meninas da escola. Porque aconteceu isso, isso e isso. E eu pensei,
Nem a pau. Nem a pau. Aí eu comecei a procurar as escolas perto e assim, que eram boas também, mas não eram tão boas. Era R$500 a menos. Eu tenho 2 filhas. Eu falei, por R$1.000? Nem a pau que eu vou tirar minhas filhas da escola. Eu vou trabalhar mais e vou ganhar R$1.000. E aí, enfim, apareceu a oportunidade. Eu conheci uma moça que vendia cosmético e ela tinha me contado que tinha uma amiga dela, enfermeira, tinha virado diretora nessa empresa. Aí eu falei, ué, ela é enfermeira, virou diretora, eu sou psicóloga, vou virar também. Então eu falei, como é que faz para entrar? Nunca parei a psicologia, fiz paralelo. E aí eu fui trabalhar com cosméticos e, de fato, eu virei diretora, cresci muito financeiramente, foi uma sacanagem, porque eu trabalhava já 12 anos na psicologia, com 1 ano na empresa de cosméticos, eu ganhava igual. Com 2 anos eu ganhava o dobro, com 3 anos eu ganhava o triplo. E como foi administrar, nesse período, 2 empregos, mais a família? Então, eu trabalhei muito, aí eu tive que sair do hospital, fiquei só com a clínica, eu dava aula em faculdade, fiquei dando aula na faculdade, atendendo na minha clínica e fazendo isso. As pessoas não falavam, nossa, mas você é tão inteligente, professor universitário, menino batom. Falavam. Mas eu tinha todo um discurso pronto, porque eu falava assim, se eu falar isso, as pessoas vão ficar quietas. E era verdade, né? Quer dizer, para algumas pessoas eu falava, não tinha todo mundo que saber da dívida agora. Agora tá tudo pago, né? Resolveu. Estamos em nível nacional, internacional. Já devi, já paguei, tá tudo certo. Mas para algumas pessoas eu falava uma coisa que as pessoas na hora falavam, nossa, mas nada a ver, você vendendo batom. Eu falava assim, nossa, eu trabalho em UTI, eu trabalho com coisas muito difíceis. Escolher a cor de batom para uma cliente é a melhor coisa que eu posso fazer nessa hora para relaxar minha cabeça. Todo mundo, é verdade. Pronto. Nada como criar um bom discurso. Não, eu achei, uma outra coisa que eu achei bem legal é que você sempre, diante do problema, você sempre falou, ou do desafio, você sempre falou, como é que eu faço para? Tipo, como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para pagar a escola das meninas, né? E eu acho que isso é uma lição, porque às vezes a gente, diante do problema, fica, ai, tem um problema. Paralisa, né? Não, como é que eu faço para resolver, né? Nossa, minha cabeça não para comigo e com os outros. Assim, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ficar quieta. Ontem, olha o nível. Eu falo, tem psicólogo que não bate bem, eu faço parte. Eu fui num velório ontem. Sinto muito. Obrigada. Amém. Sinto muito. Mas eu fui num velório de uma pessoa muito especial e enfim. E aí, eu tô lá de novo, eu tô observando o comportamento, né? Então, eu tô lá, tal. Eu sabia que a ex-esposa, ele foi meu namorado. E fomos noivos até. E eu sabia que a ex-esposa dele precisava do dinheiro dele, sabe? Assim, então, a primeira coisa que eu pensei, ela tem um filho de 16 anos, eu falei, caramba, como que vai ficar a vida dela? Aí eu já penso, como que eu posso ajudar? E aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso falar com ela. Mas não era o dia de falar, né? Tudo bem, era a ex-esposa dele, talvez fosse o dia. Aí eu grudei nela, assim, e abracei tudo, né? E falei assim, olha, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu realmente posso te ajudar. Só. Falei, fica quieta, Karina. Aí depois eu fui lá e falei assim, você trabalha com estética? Aí ela falou, sim, eu trabalhei com estética. Agora, olha que ela me falou, agora eu trabalho numa escola que não paga o meu aluguel. É ele que me ajudava. Aí eu falei, é a brecha. É agora. Eu já tinha feito um planejamento de vida pra ela. E fiz, e falei todo o planejamento. Falei, dá pra você fazer isso, 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 vai virar sua vida, a vida do seu filho. Você me liga, isso. Tipo, porque é isso, sabe? Assim, é sempre o obstáculo. E pode ter certeza que faz muita diferença, né? Com certeza ali você acendeu uma luz pra ela, né? Tomara que ela me ligue. Tomara. Mas eu acho que eu cortei a resposta da pergunta da Anne. Como você fazia pra administrar todas as coisas e as meninas pequenas? Desculpa. Não imagina Então, não foi fácil. Eu precisei de ajudante na minha casa. E a minha filha, ela ficou bastante tempo sozinha, a pequena. Eu levava pra escola, eu conseguia almoçar com ela, eu conseguia brincar bastante no final de semana.
Mas, tipo, tinha muitas vezes que eu chegava 11h30, meia-noite em casa, porque eu dava aula em faculdade à noite, né? E aí eu sofri um assalto bem importante na região da Paulista, e foi um assalto que eu tive por conta do susto, porque eu tava feliz, eu tinha dado aula, eu amo dar aula. Aí eu estava cantando. E aí eu mudei o percurso, até falei, eu não vou pela Avenida do Estado, porque é perigosa, eu vou fazer um caminho maior, mas prezando minha segurança. Então eu fui pela Paulista cantando. E o impacto do assalto pro meu cérebro, que estava feliz, foi muito grande, né? Foi muito violento. Então, eu tive o transtorno de estresse pós-traumático, né? Totalmente, assim, com todos os sintomas. Que ficar vindo pensamento intrusivo, parece que aquilo tá acontecendo toda hora. Eu fiquei com medo, eu fiquei sobressaltada, eu achava que tinha ladrão no meu banheiro. Tipo, eu sabia que não tinha, mas meu cérebro falava, mas eu não pensava. E não consegui dirigir. Precisei ter ajuda para terminar o semestre, né? Para ir de motorista, Uber, essas coisas, para ficar dando aula. E olha que louco que é a nossa cabeça, né? O que aconteceu naquela hora foi que eu achei que eu ia morrer. Foi muito rápido, mas eu achei que eu ia morrer. E eu achei que eu ia morrer e pensei na minha filha. Essa rapidez... Olha, o nosso cérebro é muito bonito, né? Eu fiquei sofrendo com isso porque meu cérebro ficou avisando para mim que eu poderia ter morrido. Então, o que uma mãe tinha que fazer? Parar de trabalhar naquelas condições, né? Era isso que ele estava me avisando todo dia quando eu estava com medo. E eu só soube disso porque eu estava tomando remédio por conta do TEPT, né? O transtorno. Aí eu falei, eu entreguei tudo, né? Dei aula, acabou, pedi as contas. Eu pedi as contas e eu sabia que eu não precisava mais de remédio. Então, eu falei, cara, que coisa incrível. E no dia seguinte, eu acordei de boa, peguei carro e fui embora. Falei, meu cérebro estava pedindo para eu tomar uma decisão de ser mais mãe, né? Sim. De não correr risco, não valia a pena. Então, foi difícil administrar, mas teve essas coisas no caminho que foram ensinando. Legal. E você é pós-graduada em neurociência hoje, uma especialista em cérebro. Aí queria te perguntar, Karina, a gente escuta muito as mulheres falando aqui que elas duvidam delas mesmas, de síndrome de impostora. Várias falaram aqui que o problema da vida delas é a autossabotagem, depois até se der tempo a gente vai falar mais disso. Mas você acha que se uma pessoa enfia na cabeça dela que ela vai conseguir alguma coisa, ela consegue? Existe algo que possa fazer essa pessoa parar? Parar de pensar coisas negativas? Não, se ela resolve que ela vai conseguir. Vamos pensar pelo polo positivo. Porque se a pessoa acha que não vai conseguir, não vai mesmo, né? Mas se ela enfia na cabeça que vai dar certo, você acha que se ela avisar o cérebro, bora, vamos junto? Se ela acreditar nisso, que é um pouco, o meu cérebro funciona assim, né? A questão é assim, ó. Falando bem verdade, eu sou muito ruim pra acreditar nessas coisas da teoria do lua de cristal, tudo pode ser, só pode acreditar. Basta acreditar. Isso, tá? Eu não curto muito isso. Porque eu acho que existem limites. Alguns limites reais mesmo. Tipo, eu não posso ser a maior tenista do mundo. Não posso, acabou. Posso querer. Não vou ser, entendeu? Não vou ser bailarina. Eu rodo, fico tonta. Não rola. Tem coisas que nosso corpo não tem habilidade. Então, eu acho melhor do que a gente acreditar que a gente pode tudo, é a gente não parar de focar naquilo que a gente é inábil, porque a gente é inábil um monte de coisa e tudo bem, e focar naquilo que a gente é hábil. Então, hoje mesmo, acho que foi hoje, eu estava atendendo uma paciente falando hoje, ela falou assim, que ela tem essa síndrome achando que todo mundo é mais inteligente que ela, tá? E tem um motivo para isso. E aí, o namorado é super inteligente. Aí eu tô ouvindo aquilo, e ela estava querendo dizer que ela não era inteligente. Uma mulher mó inteligente, um super recurso para lidar com os problemas da vida, sabe? Tipo, podia ter afundado e pá. E o marido não consegue resolver uma questão emocional, por exemplo. Ele tem um problema, uma questão emocional simples de resolver que ele não consegue resolver. Eu falei, o que você chama de inteligência? E a gente, resumindo aqui, a gente chegou que o fato de alguém gravar mais informações
Nossa, eu consigo fazer uma prova e bem na prova porque eu guardo mais informações. Isso não significa que ela faz doce bem. Isso não significa que ela é hábil nas relações afetivas. Ela não... Que ela encontra soluções rápidas. Que ela sabe ser líder. Uhum. Que ela é boa em arquitetura. Tipo, ela é boa nisso. Ela guarda muitas informações. E você é bom nisso. Só que a gente foca naquilo que a gente não é boa, né? Nossa, eu não sou assim. Ai, que saco, né? Que saco. Porque a gente tem essa mania da comparação. Isso. Né? A partir das relações que a gente fica só focando no que o outro que tá perto da gente é bom. Isso. Né? A gente fica nessa... eu queria ser... Porque a gente busca uma perfeição, né? Exatamente. Então, eu queria eu ser... preciso... Por que a gente busca uma perfeição? Não sei. E a Eu gente acho que fica porque querendo botaram o isso na melhor... nossa cabeça, É né? perfeição, Não, porque... Não leva, cuidado com as bolas que você levanta e que ela corta de volta. Não, porque é perfeição, porque a gente fica querendo o melhor de cada... Pra quê? Querendo criar um ser humano que... Pra quê? Exato. Mas tem um porquê. Por Por quê? quê? Então conta, Karina, que a gente não tá concatenando. Porque a gente quer a aprovação do outro. Com certeza. Entendeu? Você quer a aprovação do outro. É uma necessidade humana a gente ter a aprovação do outro. Só É a que mesma coisa que admiração, assim? Não. Pode ser, não é admiração, é fazer parte. Biologicamente falando, a gente precisa fazer parte. Por quê? Porque o ser humano nasce e ele não faz nada sozinho. Se não tiver alguém conectado a ele não Sim. come, não faz nada. Né? A girafa cai da mãe, puf, já levanta, sai andando, comendo e tudo. Vou dar uma referência de filme muito profunda. No filme A Era do Gelo é retratado exatamente isso. Viu? Que eles são de espécies, eles vão ficando soltos, eles acham que eles vão morrer, eles montam um grupinho dos diferentes. Mas aquela necessidade de você estar em grupo. Então. Tá vendo? A Karina traz o filme Escute. Viu? Gente, eu trago que é a Era do Gelo. Vai aí, Ari. Vamos ser felizes, né? É. Não, mas ó, você também tem o seu programa, né? Que hoje tem mais de 100 mil seguidores, é isso? Eu Não, tenho ela tem. É, Eu ela tem tenho mais de 100 meu mil e você perfil. tem um podcast, que é o Podcólogas. Isso. É isso, né? E as redes sociais, as plataformas digitais mudaram o negócio que você já tinha. Assim, como que foi essa mudança? Quando foi o seu boom, assim, que você falou, caramba, esse Meu é o boom. caminho? Foi assim, a pandemia, né? É isso, né? A pandemia, ela teve muita coisa ruim, muita coisa triste, mas ela também transformou muitas coisas. E o meu negócio de cosméticos desandou completamente, assim, para dizer que faliu completamente. Eu diminuí minha produtividade em 80%. E eu já estava um pouco cansada, né? Eu tinha muita saudade de fazer psicologia e tal. Então, eu já estava namorando, assim. A pandemia veio só para falar, é agora, Olha né? só, é o momento. Vai, agora vai. E aí, eu fui para rede social. Eu não atendia online, eu só atendia presencial. Então, quando veio a pandemia, eu parei completamente de trabalhar. Meu marido é infectologista e falou, ó, a gente achava que ia durar 15 dias, né? Eu achei que ia durar 15 dias. Ele falou, esquece, até o final do ano eu não volto. Eu falei, você tá zoando? Tá viajando, né? Ele falou, não volta. Isso é sério. Eu falei, então eu vou entregar meu consultório, que eu tava lá trocentos anos. E entreguei. Foi 2021, né? 2020? 2020. Foi 2020. Eu tava 19 anos em consultório. Eu entreguei meu consultório. E aí eu fui pra rede social... Mas sem atender, eu fui pra, tipo, oi, vou fazer meu trabalho aqui, vou falar de depressão, vou falar de ansiedade, sei lá. Mas desde o começo você focou numa estratégia de vou ter temas, Não, eu nem Só atender fazer. online eu tava. Assim, depressão e ansiedade, porque é o que eu trato mais e adulto. Eu sabia que era isso que eu podia compartilhar. Tava todo mundo sofrendo, então alguma coisa eu podia fazer. Não ia ganhar mesmo? E logo de cara já teve uma repercussão boa ou você falava com as paredes no começo? Parede. Não, a gente fala com a parede bastante tempo. Na verdade, eu não comecei falando. Eu já tinha um Instagram, se olhar lá no meu Instagram, era desenho com frase de efeito. Umas frases que eu viajava tomando banho, essa frase é legal, vou fazer. E parede, total. E aí, qual foi a grande virada? Meus pacientes começaram a falar, cara, você não vai atender online? Eu falei, online? Tipo, como assim? Como é que assim? Não vou abraçar as pessoas, não vou beijar, né? Não vou dar lencinho? E eu fiz uma sessão online com a minha psicóloga.
E aí eu falei, caraca, muito legal fazer online, né? Não peguei trânsito, liguei, desliguei. Falei, nossa, vou atender online. Comecei a avisar meus pacientes. Aí sim que eu falei, eu posso usar a ferramenta para as pessoas me conhecerem e me procurarem, não ficar só nos meus pacientes. Nesse meio tempo, eu tinha feito um curso e tal, e uma menina me chamou falando, eu quero escolher 2 experts para eu criar né, pra gente criar um curso e tal, para ser minha agência, sei lá que nome é isso, para me agenciar e tal, e eu queria que fosse você. Falei, eu super confiava nela, sei que trabalha super bem, como se fosse você me chamando, eu ia confiar. Ai, linda. E aí ela me chamou, eu falei, bora. E aí ela me ensinou, você precisa aparecer, tira a carinha de bonequinha, é a sua cara. E ela me ensinou tudo que eu tinha que fazer no Instagram. E aí a gente vendeu uma mentoria. E assim que começou a falar Abrir pouco um novo menos. caminho pra Já você. tava falando com 6.000 pessoas. Sei lá. É pouco, mas era... Você falou, tô no caminho certo. já não era mais sozinha, né? E em que momento que surgiu a ideia do podcast? Conheci a Nathalie, porque ela estava atendendo a filha de uma amiga minha, e eu não conhecia psicóloga que atendia adolescente bem, sabe? Aquele feedback bom. E essa minha amiga falou, Karina, você precisa conhecer a Nathalie, minha filha tá passando com ela, é muito boa, ela tá adorando. Eu falei, me dá o telefone. Liguei para ela, falei, quero te conhecer, porque quando passa adolescente comigo, eu te encaminho, eu gosto de adulto, de atender adulto. E aí a gente teve uma super conexão na primeira vez que a gente falou online. A gente falou. E falei, cara, eu gostei muito de você. Vamos fazer projeto juntas? A gente até olhou esses dias, que foi em 2021 isso. Vocês recuperaram as conversas. Eu voltei, né? Falei, amiga, a gente tem data de aniversário de amizade. Que eu já não lembro mais. Mas eu sei que foi 2021. Acho que foi aí, sei lá. E aí a gente criou uma mentoria juntas e a gente começou a fazer projeto juntas, assim. Conheci uma pessoa empolgada que nem eu, sabe? Aí teve um dia que eu falei, putz, ia ser muito legal ter um podcast e mandei pra ela, amiga, vamos fazer um podcast? Ela, meu Deus, eu tava pensando nisso. Vamos fazer. Pronto. Ela já abraçou de cara. Já. E você já era consumidora de podcasts? Não. Não? Não. Maravilhosa. Karina, pra quem não sabe, eu já participei do Podcólogas. Esse é o gancho pra gente trazer o nosso próximo assunto, né? Um dos motivos da gente trazer a Karina agora é que a gente tá entrando... quando o episódio for a hora, a gente já vai estar no Setembro Amarelo. É um mês em que as pessoas param pra pensar e pra falar e refletir sobre saúde mental. Tem a ver com o dia da prevenção do suicídio, que é dia 10 de setembro. E, infelizmente, entre começar e acabar esse episódio, pelo menos uma pessoa vai encerrar com a própria vida, vai acabar com a própria vida tentando fugir da angústia, né? Lá eu conto bem isso. Eu quase virei o número dessa estatística, então acho que é muito importante a gente falar. Uma pessoa se mata no Brasil a cada 45 minutos. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. E por conta disso, agora a gente vai entrar mais falar de Setembro Amarelo, mas a gente queria falar... a Di também é jornalista, a gente já fez muita matéria de saúde. Sim. E quando você vai fazer um caderno de saúde, trabalha numa agência falando de saúde, o duro é que você só fala de doença o tempo todo. Então, o que a gente vai propor agora é falar de cura. Nossa, me arrepiei. Vou te falar por quê, mas me arrepiei. Porque... E a primeira pergunta eu queria saber se, na sua opinião, é possível ser feliz depois de ter uma doença relacionada à mente. Que lindo! Nossa senhora, pegou fundo agora, hein? Eu trabalho pra isso. Eu sei. Pegou? Pum! Ai, vamos gente, lá. É possível, tá? Eu tô aqui. Até me emocionei, pegou fundo. Não, eu acho que eu sou feliz hoje. Sim. É complicado porque fica uma sombra, assim, né? É um lugar que, antes de eu ter... Isso eu não tinha... Vai chorar, gente. Se eu choro, eu fico feia. É péssimo pra minha fama de grossa eu chorar em público. Mas é que antes de eu ter os meus episódios de depressão, eu não tinha medo de nada. A minha mãe nem gosta que use a palavra medo. Ela fala, você não pode falar que você tem medo, você tem que falar que você tem receio. E eu cresci muito... E fui me desenvolvendo muito sem medo de nada. E hoje, eu posso falar pra vocês, a única coisa que eu tenho medo mesmo é de recair. Porque é um lugar que eu sei que... Eu trabalhei duro, mas eu também acho que eu dei muita sorte.
de ter profissionais que me ajudassem a sair do buraco que a gente se enfia quando tem um diagnóstico desse, quando se acha num lugar desse, né? Você entende a gravidade do que tá acontecendo. Eu dei sorte e trabalhei muito, mas é um lugar que eu não quero voltar, né? Porque que me garante que eu vou conseguir sair, né? Sim. Mas existe, já respondendo pela Karina, existe felicidade, mas agora pode falar, agora você se recompôs. Que bom! Que ia ser difícil falar. Então, vamos lá. Para isso que eu trabalho genuinamente, assim. Desde que eu saí da faculdade, meu propósito, eu falo, não é diminuir sintoma de ninguém. Eu não curto a ideia de alguém estar com depressão e reduzir sintoma. A minha ideia mesmo sempre foi que a pessoa fosse feliz, tá? Que é diferente. Você parar de ter depressão e ser feliz são coisas diferentes. A felicidade é algo que eu desejo para todo mundo. Então, olha que legal você perguntar isso, porque por muito tempo eu fiquei estudando a felicidade. E aí tem, né, um livro que eu sempre falo, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro baseado no curso mais procurado da Universidade de Harvard, que é Como Ser Feliz. O Shawn Achor, que é o autor, ele juntou todas as pesquisas que eles tinham conseguido fazer das maiores universidades para falar o que a gente pode fazer para aumentar o nível de felicidade. E eu sempre foquei nesse livro. Até há 2 semanas eu focava no livro e nesses conceitos de felicidade. Então, eu fui buscar felicidade em vários lugares para poder ensinar meus pacientes. Então existe a psiquiatria do estilo de vida, que ensina que a atividade física melhora. Melhora por quê? Eu sempre vou lá, por que melhora? Mas como que melhora? Mas que tipo de atividade? O sono melhora. O que melhora? Então tá, todo mundo sabe hoje, de alguma forma, que a atividade física, dormir bem, se nutrir bem, sempre foram coisas para a saúde. Mas saúde não é felicidade, é só saúde. Só que lá, dentro desses pilares da psiquiatria do estilo de vida, tem um pilar que fala de interação social. E no livro Psiquiatria do Estilo de Vida, da Ana Paula Carvalho, ela fala que quando você se sente só, as pesquisas mostram que você adoece mais do que se você fosse sedentário, bebesse, fumasse. Você vive 10 anos a menos quando você sente solidão. Então, pensa o contrário comigo. Se a solidão adoece a gente e mata, qual que é o oposto da solidão? É a conexão. Sim. Por isso que é tão importante a conexão que a gente estava falando antes. Por que a gente quer tanto se comparar? Porque a gente precisa se conectar. E aí tem um estudo de Harvard, o maior estudo longitudinal que pega as pessoas lá no começo da vida até o final. Foram feitos por vários pesquisadores, né? Porque os pesquisadores vão trocando. E descobriram que quando você entrevista as pessoas no final da vida, né? Sobre felicidade, o que de fato faz vocês felizes? Eles falam de relacionamentos. Ninguém fala da casa, do carro, da viagem. As pessoas falam das relações. Com quem? Não importa. Com as relações que você tem significado para você. Então, tá bom. Eu já tinha visto isso em algum lugar, tá? Só que agora eu tive contato com uma live, aí sim, foi meio que sem querer, eu estou estudando psicodélicos, né, que está vindo muito forte para o Brasil, o uso terapêutico, não recreativo, né, e sabe por que o psicodélico está fazendo tanta diferença, mais do que os antidepressivos, em muitos casos, assim, porque ele foi usado nos anos 50, 60, depois ele foi criminalizado. Ele era para estar só nas instituições de ensino e acabou caindo para a galera, no recreativo, e aí, então criminalizaram. Tem voltado agora e é para estar só nos centros acadêmicos. Sabe o que o psicodélico faz? Quando a pessoa está na viagem dela, acontece alguma coisa no cérebro que ainda estão estudando, né? A neurociência está tentando explicar o que acontece. Fato.
é que as pessoas voltam, quando elas voltam, elas falam que elas se sentem conectadas. Aquela sensação de eu não faço parte muito do grupo, ou eu pego e jogo um lixo no chão porque dane-se quem vai catar, ou eu corto uma árvore porque dane-se, não sou eu mesmo que vou sofrer com a falta de ar, isso aí vai ser lá na frente, né? Alguém um dia vai sofrer que não é nem minha neta, bisneta, vai ser lá na frente, então dane-se, né? Que é assim que o ser humano tem vivido a vida. Quando você passa por um uso terapêutico guiado, as pessoas voltam falando, me sinto parte do universo. Diminui o ego. Na verdade, ele desintegra, tá? A sensação que as pessoas falam é de que, sabe essa coisa, é meu, esse copo é meu, isso aqui é meu, não mexe em mim, é minha opinião, é meu time, é meu. A gente é tudo meu, eu. E isso faz a gente se distanciar do outro. É minha opinião, não é a sua, é minha opinião. E no uso, o ego dissolve. As pessoas falam que é assustador, porque inicialmente, cadê você? Sumiu. E de repente, se sai o eu, fica o nós. E o nós é curativo. E as pessoas têm voltado da viagem falando, ela não joga mais um papel no chão, ela não corta mais uma árvore, tudo faz sentido, nem medo da morte tem, porque tá tudo conectado, eu faço parte desse universo. Gente, olha a potência disso. Demais. Isso tem elevado o nível de felicidade das pessoas, porque a gente está falando, então, de conexão. Então, a gente precisa dela. É isso? Do quê? Da conexão. Da conexão. Então, se a Paloma me perguntou, né? É possível ser feliz? Foca em conexão. Foca em conexão. Karina, mas eu tô tão deprimida que eu não tenho vontade de me conectar a ninguém. Tem isso também, né? Então, você que é amigo ou parente da pessoa que está vivendo isso, foca na conexão. Mesmo que ela não esteja preparada para receber o seu amor, algo dentro dela está preparado para receber. Você pode falar melhor que eu, não é? Nesse momento eu não posso, porque estou embargada. Depois a gente faz a sua. Não, e como fazer isso sem... Porque, de repente, rola um receio também quando a pessoa está nessa posição de vocês entre ser invasivo e oferecer a sua... Porque muito se fala de como a gente, quando a gente está sofrendo, o que a gente pode fazer para sair dessa. Mas e quando a gente está vendo a pessoa que a gente ama sofrendo? O que você faria para ajudar uma pessoa? Porque é isso, né? Tenho muita gratidão às pessoas que não desistiram de mim. Muita, porque... Você sabe que você não tá bem, entendeu? Você não tem vontade de escovar o dente, sabe? Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada. E as pessoas te chamam uma, te chamam duas, te chamam três, e aí seria normal elas, depois da quarta, falar, deixa lá. Mas eu diria pra não desistir, né? Se o que a pessoa topa sair pra fazer é tomar sorvete, vai lá e toma sorvete com a pessoa, né? O que eu faria é tentar estar ali, né? Mandar uma música, sei lá, tentar estar junto, mas se não for possível, tentar ser presente, né? Porque para ser presente na vida das pessoas, você não precisa estar necessariamente junto fisicamente, né? E perguntar o que a gente pode fazer que vai fazer você se sentir melhor, né? Porque às vezes eu vejo que os gostos mudam muito, né? Depois que você volta dessa viagem, né? Vamos chamar de viagem a depressão? Vamos chamar do quê? Vamos chamar. Se você volta desse rolê errado aí, você não volta igual, você não volta tão seguro. Eu voltei com medo e eu não era mais a mesma pessoa. E aí os meus amigos e a minha família passaram a gostar dessa nova Paloma, assim. E eu tenho muita gratidão a isso. Então, o que eu diria é não desista, sabe? Mas naquele momento, se te perguntassem, o que eu posso fazer pra te ajudar, você sabia responder? Não, ninguém nunca me perguntou, mas as pessoas estavam ali. Por exemplo, a Ninguém Tamires. nunca perguntou. Fica com essa. Fica com essa, mas assim... Não, quando eu tive o diagnóstico em si, minhas amigas, o que a gente pode fazer e tal? Só que logo que acontece, você tá... Nem você não sabe, nem sempre você tem a resposta. Mas, por exemplo, a Tamires me mandava mensagem todo dia de manhã, de noite, perguntando se eu tava bem. Acho que ela ficava até preocupada, sabe? Então, é esse tipo de coisa, assim. Não desistir, porque uma hora, se a pessoa sobreviver,
E eu sobrevivi. Não era pra eu estar chorando desse jeito, gente. Não, é Você acha isso, que é uma mas coisa- putz, isso é real. E tem muita É gente real, que precisa sim. ouvir. É Você real. acha que é uma coisa do tipo, a pessoa tava tão ali presente que chega uma hora que fala assim, não, cara, eu preciso reagir porque essa pessoa tá acreditando tanto em mim que Não, rola isso ou não? eu até falei no episódio do Podcólogas que teve uma vez que eu tava ali na Bandeirantes, em cima da Santo Amaro. Eu tava na Santo Amaro, em cima da Bandeirantes, eu tava indo trabalhar, odiava o emprego, tal, enfim, aquela coisa, chorava pra ir trabalhar, tal. Eu tava muito angustiada e eu não tinha um diagnóstico ainda, mas eu já pensava muito em suicídio ali. Eu não tinha essa noção que eu tava pensando em suicídio. Eu pensava assim, mas se eu morresse, tudo acabava. Que é É o pensamento do exatamente suicídio. a mesma coisa. E aí eu lembro que não era aquele ponto que eu tinha que descer, mas eu tava passando mal, eu achei que eu fosse vomitar, e eu desci naquele ponto ali, e aí eu olhei a Bandeirantes embaixo. E eu fui chegando perto da grade, e não sei se todo mundo sabe, mas os pensamentos suicidas, eles são muito repetitivos, você não consegue pensar em outra coisa, eles entram meio que um em cima do outro, sabe? Nem acabou de falar, se joga, já tem outro, né, falando. E aí eu cheguei bem perto, eu olhei, e aí eu lembrei, eu sou kardecista, né? E aí eu lembrei dos meus avós, e numa das aulas que eu tive quando eu era criança, falaram que quando a pessoa se suicida, ela vai pra outro lugar, ela não vai pro mesmo lugar onde tá a família. E aí eu falei assim, eu não posso me perder deles, por isso que os meus avós já tinham morrido. Falei, gente, eu não posso, se eu fizer isso, eu vou me perder deles. Então, assim, você vê, foi o amor. E outra coisa que eu pensava, os meus... conexão. A Tá vendo? conexão, A pensei conexão. isso. Aí eu pensava assim, tá, mas o além, sei lá, mas e os meus primos? Como eles eram crianças, são grandes amores da minha vida. Eu falava, como que vão explicar pra eles? Como que vão falar, aquela prima que você tinha, ela sumiu. Que buraco que eu vou deixar? Que sacanagem com meu pai e com a minha mãe. Como que no velório vão falar, o que aconteceu com elas? Eu falo, se matou. Aí vão falar, nossa, mas vocês não estavam olhando pra essa menina? Sabe, eu ficava pensando em como o tamanho do estrago que é fazer na vida dos outros, assim. Porque eu sabia que era importante também, né? É a Puts, conexão, né? No fundo, o que salvou foi o amor mesmo. né? O que me salvou foi o amor, assim. Foi o amor. Ai, gente. Ai, vamos mudar a Perdi pergunta. completamente. Eu vou fazer uma faz a pergunta. sua, faz. Pode falar. Sobre Não, a mas conexão. você vai me deixar em mais maus lençóis, Edilene? Respira, Ou você vai me tirar deles, Edilene Ribeiro, Ribeiro? por você Por estar gentileza. aqui. Eu quero agradecer por você estar aqui. Que delícia! Mas fazendo uma pergunta, se a conexão é tão importante, a gente, né, precisa estar com as pessoas e viver esses relacionamentos, a gente também precisa, para que eles fluam bem, seja de qual categoria de relacionamento for, se despir do ego. Porque você falou também, né, sobre isso, para que justamente, por exemplo, as pessoas que não desistiram da Paloma, eu acredito que muitas vezes você não respondeu, né? E as pessoas não estavam sentindo o que você estava sentindo. E o ego pode fazer a pessoa, ela nem me responde, não vou mais atrás dela. Né? E isso também é uma questão de ego. As pessoas precisam se despir para olhar do jeito que você falou, quando usam psicodélicos, a pessoa desmonta todo o ego para ela realmente olhar para o outro, para a pessoa que está do lado dela e meio que ter uma relação assim, não sei se é incondicional, né? Quando eu tive a minha filha, eu falo que quando eu tive a Carol, foi um tapa na minha cara de vida. De olhar pro amor, assim, da forma mais pura. Que não importa o que essa menina faça na vida, eu vou amar ela até o fim. E assim, sem ego nenhum. Então, falta mais desse tipo de amor? Falta. Falta, sim. Você foi para uma linha de falar de ego, mas acho que pode ser. E acho que o estilo de vida que a gente tem hoje atropela a gente. Não é uma desculpa, mas é um ponto de atenção. Então, pensa eu lá com meus 3 empregos. Tipo, você faz isso com e ainda que eu era feliz fazendo tudo que eu tava fazendo, tá? Então, eu tive essa sorte. Mas tem muita gente acordando às 3 horas da manhã e pega ônibus 3 horas e cara, trabalhando num lugar que não gosta, daquilo não faz sentido. Ela tá se desconectando da vida. Que nada daquilo faz sentido pra ela.
E aí, ela entrou em depressão, mas se ela não tivesse entrado em depressão, imagina ela ligando, ai, final de semana eu quero, nossa, preciso espairecer, vou sair pro pagode. Aí se liga pra uma amiga, ela fala, ah, não vou, aí se liga pra outra, pra outra. No outro final de semana, se liga pra essa amiga, ela não vai, ela liga pra outra e pra outra, porque ela também não tá bem. Na terceira vez, tá perdendo tempo na cabeça dela, assim, ela nem tá pensando. Exato. Tá? Ela tá falando, a Paloma não tá querendo sair, ela mudou, ela tá diferente. As pessoas perderam, nesse estilo de vida que a gente tem hoje, a possibilidade de ter uma linha do tempo dos seus amigos. Você não tem mais a linha do tempo dos seus amigos. Se um amigo seu não te responde mais, você não sabe se é porque ele não tá afim, porque agora ele gosta de Netflix. Exato. Então, a gente não vive mais naquela cidade que às 4 horas da tarde acabou tudo e todo mundo tá na porta, para você saber o que tá acontecendo na linha do tempo das pessoas. E você tem filha, tudo, vocês sabem disso, a gente perde conexão. E a gente não sabe mais o que tá acontecendo na casa dos outros. Então, pode ser ego, pode ser, mas pode ser a vida atropelando a gente e a gente se desconectando. E muita gente sofrida. Não é todo mundo com depressão, mas estamos no país mais ansioso e o 5º mais depressivo do mundo. Então, quantos dos nossos amigos não estão graves na depressão? Eu tô falando de diagnóstico, é o 5º. Mas quem não tá com o diagnóstico e já tá depressivo? Tá com traços de depressão. E Sim. Quantos nem acessaram para saber que estão com transtorno? Tem muita gente sofrida aí. Não é? Não é todo mundo. Vocês chamam aqui pessoas depressivas? Não. Vocês chamam protagonistas. Ela senta aqui e fala o quê? Eu não acredito em mim, eu nananã. É a mesma coisa de sempre. Se você olhar, nossa população tá adoecida, né? Sim. E tem, assim, algumas doenças, elas são inevitáveis, né? Estresse, traumas, são inevitáveis na vida da gente. Como que você faz para os seus pacientes lidarem com o inevitável? Como você orienta eles a lidarem? Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com a gente. Aí o inevitável, o evitável, qualquer coisa depois é parte da vida. A vida é cheia de coisas que a gente não tem controle. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é reconhecer as nossas habilidades, entender seus sentimentos. E aí você põe na vida. E a vida é o que é para todo mundo. Então, eu diria que autoconhecimento. Autoconhecimento, para mim, é a única ferramenta para lidar com qualquer tipo de problemas evitáveis ou inevitáveis, sabe? Sim. E a gente... Posso só fazer uma coisinha? Claro. Quero mandar um beijo pra minha amiga Josenilda, que foi a pessoa que, quando eu tava mal, quase me jogando ali na Bandeirantes, um dia me viu e falou assim: essa não é você, vou te levar no médico. Porque eu também não achava que eu precisava de ajuda. Queria agradecer, Josenilda, por você ter insistido. Obrigada, Josenilda. Porque você sabe que eu sou teimosa, e você conseguiu me levar. Muito obrigada. Aí fica a dica para quem tá vendo os amigos diferentes fazerem a mesma coisa. Vai ter o mesmo resultado? Não necessariamente, mas é uma dica. Sim. Uma dica. A gente tá vendo uma onda de diagnósticos de TDAH, TDA, que deixam as pessoas, às vezes, duvidando de si mesmas, e a gente tá vendo muito isso. Isso é por conta... E realmente todas as pessoas podem ter, no fundo, um diagnóstico ali, ou, como você mesma disse, o mundo que a gente está vivendo, essa correria que a gente está vivendo, essa desconexão, tá fazendo isso com a gente. Como que Muito a gente bom. consegue essa... Distinção, Exato, assim. Nossa, você sabe que... Olha que legal. Era uma coisa que eu pensava isso na faculdade e hoje tá se descrevendo os transtornos assim. Hoje a gente não fala só, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, ó, ansiedade é normal. Todo mundo sente ansiedade. Se você sente muita ansiedade, aí você tá falando de um transtorno de ansiedade. Ter uma mania é normal. Ai, o meu sapato tá virado para baixo, eu tô com medo que aconteça alguma coisa, vou virar para cima, não passo embaixo de escada. Superstição, normal. Ter muita superstição é toque, né? A ponto de você não conseguir... Sempre que há sofrimento, a gente tá falando de um transtorno. Sentir triste é normal. Todo mundo sente, perdeu alguém, sente triste e tal. Sentir triste na maior parte do tempo, né? E não consegue parar de pensar e pensar mal de você, não sei o quê, a gente fala de depressão.
Então, a gente está saindo de um estado que todo mundo tem para um estado patológico onde a pessoa está sofrendo, tá? Já dizia um professor meu, quando a gente ia em hospital psiquiátrico, né, para atendimento, para conhecer os pacientes, ele falava, vai de avental. Por quê? Porque senão você não sabe quem é o paciente, quem que é o profissional. E não era uma zoeira. É porque eles sentem coisas que a gente sente, né? E medicado ainda, aí a gente está muito mais próximo. E o TDAH? O TDAH hoje não se fala mais, tem se falado a tendência de que é um espectro também. Que todo mundo tem um traço de alguma coisa, de uma hiperatividade mental, ou de quem é que não faz isso aqui, não para com a mãozinha, o pezinho, ou então é desatento, esquece o celular, esquece o óculos, esquece não sei o quê. Tipo, todo mundo tem um pouco disso, mas se você tiver muito disso, daí a gente tá falando de um provável transtorno, né, o TDAH. Primeiro, qual que é a diferença? A diferença é nível de sofrimento, tá? Quando isso atrapalha a sua vida, quando isso te gera uma disfunção profissional, pessoal, emocional, aí a gente tá falando de transtorno, tá? Agora, onde que o modus da gente viver, o modus operandi da gente viver hoje tem contribuído para isso? Eu falo que tudo que a gente faz muito, a gente se torna bom. Você não vai ser um jogador de tênis profissional número 1, mas se você jogar bastante tênis, você vai ser bom de tênis, né? Sim. E se você pega o seu celular e você treina assistir vídeos de 1 minuto, no máximo, hein? Porque você já tá passando. Não falou o que você quer, você já tá passando. Você quer o de 15 segundos. Sua amiga faz um stories falando 30 segundos, você já tá passando pro próximo. Se ela fizer de 10 segundos, você topa. O que a gente tá fazendo? A gente está treinando a nossa mente a não ter paciência e a mudar rápido. Precisa mudar rápido, preciso de informações rápidas. E a gente vai ficando mais desatento. Você pega um jovem que faz isso, aí você põe ele numa sala de aula para assistir uma aula de 45 minutos. Impossível. Se o professor não dançar, virar de ponta cabeça... não ficar mudando, né? De 10 em 10. Exato. Hoje eu mandei uma mensagem para minha filha, ela respondeu imediatamente. Era horário de aula. Fica a dica, filha. Maravilhosa. Já levei. Exatamente. Isso é um ponto de atenção com as crianças, porque elas estão querendo cada vez mais essa velocidade, esse entretenimento rápido e não estão tendo paciência para nada, né? Isso. Aí elas almoçam, você fala, deixa o celular, ela fica desesperada. E aí você ouve criança falando uma frase assim, eu achei que minhas filhas não iam falar, mas eu caí já. Ai, mamãe, tô entediada. Entediada. Eu escuto tipo, isso também. Aí eu dou daquelas mães, então eu vou abrir seu armário e vou jogar todos os brinquedos fora. Porque eu tenho que ser mãe raiz, né? Então eu vou jogar tudo fora, porque já que... Ô, Ká, e você acredita que felicidade é escolha? Que felicidade é a escolha? Eu queria acreditar nisso, mas na verdade eu acho que ele pode ser uma escolha, mas antes disso, a gente vê, por exemplo, que eu posso falar de uma criança que está sem comida, que vive num ambiente super disfuncional, com pais agressivos, com abuso sexual. Se eu falar que essa criança não é feliz por escolha, é muita sacanagem minha. Então, eu acho que no momento em que a gente tem autoconhecimento lá para frente, e aí a gente pode fazer escolhas mais inteligentes, aí sim. Mas tem uma fase anterior que a gente... Tipo, depois de uns 25, você acha que é escolha ou não? Se ela foi terapeutizada, sim. Se não, não, também. Nem com 40, nem 50. Tem gente que nunca vai ter a oportunidade, infelizmente. Hoje a gente tem esses conteúdos aqui, tá? Nossos podcasts são para isso, né? A gente tá democratizando. Eu falo que meu objetivo hoje na internet é democratizar a psicologia. Porque é caro, não é todo mundo que pode fazer. Tem seus meios, eu ensino também como fazer de uma forma mais barata. Mas, cara, a gente traz reflexão e pode transformar a vida, né, da pessoa se ela começar a consumir isso, enfim. Mas tem gente que passa nessa vida sem a possibilidade, hoje tem disponível, mas sem ter a oportunidade de perceber que a realidade que ela vive dentro da cabeça não é a realidade. É a realidade que ela viveu e que isso dá para mudar.
Então, um exemplo que eu dou, né, quando eu dou mentoria, eu dou um exemplo assim, ó. Sei lá, eu não vou falar de política, mas assim, o João me irrita. Não é assim que as pessoas falam? Minha mãe me irrita. Minha mãe me irrita. Quando você fala minha mãe me irrita, você não fez terapia. Tá bom, você pode até falar de vez em quando, mas assim... eu deixo um pouco da terapia, mas depois vamos lembrar. Não a sua mãe é uma situação, tá? É o ambiente. Me irrita, você estaria dizendo que essa ligação é direta. Mas, na verdade, o que te irrita é o que você pensa sobre a sua mãe. Ela não deveria fazer isso, ela não tinha que fazer isso. E o que te irrita é esse pensamento. Porque se você olhasse para essa mesma mãe e falasse, putz, ela não teve a oportunidade enfim, né, por causa da vida dela, assim, assado e tal. Eu gostaria que a minha mãe fosse diferente. É diferente de ela tinha que ser diferente. Quando você fala ela tinha que ser diferente, você está com raiva dela. Uhum. Porque está apontando ali. Quando você diz eu gostaria que ela fosse diferente, você sabe que é um desejo seu, não tem nada a ver com ela. Uhum. E quando você passa a perceber que é seu desejo, aí você percebe que você consegue mudar. Perfeito. Entende? Uhum. E é isso que eu vejo. Pessoas que não conseguiram ter a oportunidade de perceber que entre a situação que está vivendo a sua vida e o seu sentimento, tem você no meio com seus pensamentos. E esse dá para modificar. Uhum. Perfeito. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu ia perguntar assim, qual conselho você daria para uma pessoa que decide ser feliz, né? Já que seu tema principal é a felicidade. E acredito que tem a ver também um pouco com esse autoconhecimento que você falou. Uhum. E aproveitando, eu ia até fazer uma pergunta. Uma vez, eu estava tão no piloto automático da vida, trabalho, e fazendo, seguindo a rotina ali, e mesmo quando eu saía, era assim, o que minha filha, o que meu marido, sabe? Onde a gente vai comer? Todo mundo decide. Um dia minha psicóloga perguntou, o que você gosta de fazer? Eu não sabia responder. Tipo, você acredita? Tipo, uma coisa pra você. Eu não sabia. Uhum. Então, tipo, que dica que você dá também para as pessoas se conectarem com elas mesmas? Tipo, e se redescobrir, sei lá. Uhum. Primeiro, eu diria que pra gente conseguir ter saúde mental, a gente precisa ter saúde. Então, se puder fazer o primeiro passo é cuidar da própria saúde. Se a gente estiver doente, não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente tá doentinho, a gente fica mais fechadinho, né? Você não fica tão feliz. Então, a gente precisa se alimentar melhor, tá? Tá comprovado já que seu corpo inflamado é um cérebro inflamado e cérebro inflamado aumenta a chance de depressão e ansiedade. Então, precisa cuidar da alimentação. Mas eu não tenho dinheiro para ir nutricionista. Nossa, tem um monte de coisa de graça. Aplicativos, podcasts, enfim. Não me dá desculpa de nada, tá? Todos esses têm informação. Então, comida, atividade física. Tem que fazer. Não é eu não gosto. Daí, tem que fazer. É obrigatório fazer. Antigamente, os homens, né, da caverna, eles andavam em média de 12 a 14 quilômetros por dia. E hoje a gente fica sentado. E tem mais uma coisa. Não é só de andar, não. Antes, quando o ser humano tinha um estresse, olha, pensa comigo isso. Parecia um leão na sua frente, tá? Então, subiu o cortisol, você tá estressado. O que a gente tinha de opção? Lutar, músculo, exercício físico. Ou fugir, músculo também. Então, quando tinha um estresse, o nosso corpo está preparado, ele prepara a gente para a atividade física. O cortisol subiu, a adrenalina subiu, é para você lutar com o leão ou sair correndo. Hoje, a gente tem estresse e não faz nada com ele, né? Você tá chateado com o seu chefe ou com alguma coisa, você fica paradinho ali, ó. Você sorri. Levanta só essa musculatura aqui. Bom dia. Bom dia. Mas você faz o pezinho balançando. Só que assim, seu corpo ele é programado para gastar a energia que ele subiu para você. Ele bate o seu coração mais rápido para preparar você para a luta. E tá batendo o coração rápido e você tá parado. Aí as crises de ansiedade. Você não gastou sua energia, ficou. Então, precisa de atividade física. Hoje, a Organização Mundial da Saúde fala de 150 minutos por semana. Não é muito, vai.
Divide aí. 30 minutos por dia. Exato. Uma De caminhada. segunda a sexta só. Ou E 3 vezes por muita semana. diferença, é absurda a diferença. Eu tava fazendo caminhadas 30, eu tenho ansiedade e 30 minutos por dia no parque, assim, ao ar livre, com árvores e tal. Eu ia, deixava minha filha na escola e já ia melhora. pra caminhada. Às vezes colocava uma música, um podcast, alguma coisa pra ouvir e passava muito rápido e fazia uma diferença brutal no meu dia. Acabando aqui, a Edilene vai contar pra gente em privado porque que ela não tá indo mais. Então, é comer Boa, bem. boa, Deu uma entregou, enroladinha entregou. aí. É comer bem. Comer bem, fazer atividade física, se conectar com pessoas, diminuir o uso de substâncias, né? Se é ansiosa, olha o seu café, para de fumar. Álcool, gente. As pessoas estão tomando álcool achando, né? Sim, álcool é uma droga que mexe no seu cérebro. Então, o fato da gente achar que é normal não significa que faz bem. Então, hoje a gente fala como pilar de saúde, não beber. O social. O que tá o social hoje? Estão bebendo muito, né? Meu E aí, depois que vinhozinho, você cancela cuidou... a tacinha de vinho. Né? Pois é, a chata da psicóloga, né? Você encontrou com seus amigos, você toma um vinho. O problema é que as pessoas estão fazendo disso uma rotina, sabe? Chego em casa, tá nervoso, deixa eu abrir uma coisinha. E aí é todo dia. Uhum. Então, toma muito cuidado com isso. É uma droga psicoativa. Mexe com o cérebro. E se a gente tá com problema? E aí, depois que você mexeu nesses pilares e consumiu conteúdo de autoconhecimento, muito, livro, documentário, podcast, tudo. Tem que fazer isso como um treino. Você tem que treinar sua mente a ouvir essas coisas. Você ouviu muita besteira. Você fala muita besteira pra você mesmo. Lembra? A gente fica muito bom naquilo que a gente faz muito. Consuma muita coisa que te faz bem. Não é pra assistir, que eu falo, morte, sequestro, não sei o quê, na televisão. Isso não é conteúdo que vai fazer bem pra sua mente. Escolha o que você vai consumir. Tem que consumir coisa boa, coisa feliz, coisa que te agregue. E se conecte de novo às pessoas, né? Como que eu posso fazer a conexão para a pessoa? Uma dica simples pensa nas pessoas que são importantes na sua vida e gasta um tempinho escrevendo uma mensagem que elas não estão esperando. Sabe? Imagina você agora abrir seu telefone, o WhatsApp, e ter uma mensagem de uma amiga sua falando o quanto você foi importante para a vida dela, inesperadamente, assim. Você fala, do nada, vai pedir dinheiro? Não é possível, né? Você pensa... né? E aí, não, era só um amor. Você fala, era isso mesmo, só queria dizer que eu te amo, que você foi muito importante e tal. E você fala, nossa, isso pode conectar. Eu já ia ficar um pouco noiada. Eu ia falar, gente, será que eu vou morrer? Não, eu vou mandar mensagem para as duas Vendo? Por quê? Porque a gente perdeu tanto a conexão que hoje receber uma mensagem de amor, você já fala, o que é, né? O que será que Tá vem, querendo né? me pegar? Né? É golpe. Gente, bloqueia meu É WhatsApp. igual. É verdade. Kai, pra encerrar, a gente vai fazer pra você 2 perguntas que a gente faz pra todas as nossas convidadas. Mas a Tá gente bom. queria muito 4 horas de programa. mas Tô muito frustrada por isso. Infelizmente. Promete que volta. O trânsito não, O trânsito não me ajudou. permitiu. Tava programando 2 programas pra vocês, anjos. Verdade. Tem algum momento da sua vida que você acha que foi assim, um plot twist? Você falou, tal ponto mudou a minha vida. E se você tem algum antagonista, alguma coisa que você acha, tipo, que é o tom do seu Jerry, sabe? Alguma coisa que te incomoda, que é meio que um vilãozinho na sua história? Sim, tem. A primeira é quando eu tinha desejo de morar nos Estados Unidos, e desde pequena, e meu pai um dia falou, eu não vou pagar pra você morar, pra ficar longe de mim. E também não tinha dinheiro. Foi uma boa resposta, mas ele também não tinha dinheiro. E aí eu trabalhei, eu juntei o dinheiro. Eu não tinha pensado em juntar dinheiro pra viajar, mas eu juntei e de repente falei, caraca, eu tenho dinheiro pra viajar. E aí eu fui numa agência, paguei tudo e só precisei que meu pai assinasse porque eu tinha 17 anos e fui morar nos Estados Unidos. E então esse foi um tipo, uau, a gente pode conquistar as coisas, sabe? Acho que isso, né, eu trago até hoje na minha vida. E o que me incomoda, cara, é só 60% dos remédios antidepressivos fazem efeito, 40% não fazem. E eu ainda não consegui ver o que precisa dar esse duplo twist carpado na vida das pessoas, sabe? Ainda tem muita incógnita pra gente entender a mente. E eu fico muito chateada com isso, né?
Porque a psiquiatria é nova, ela já andou muito, mas falta muito. Tá. E para as nossas protagonistas, essas mulheres que estão empreendendo, criando a própria carreira, não linear igual você, Pra elas enxergando não oportunidade. desistirem, né? Eu acho que um recado legal é porque a gente viu que muitas mulheres, quando começam seus projetos, assim, e que muitas dão uma virada mesmo na vida. Ontem mesmo a gente gravou um episódio que ela, com 41 anos, ela foi fazer a segunda faculdade. E ela era advogada e depois foi cosmetóloga. Então, às vezes as pessoas desencorajam. Exatamente. Qual que é o seu conselho, assim, para essas mulheres que ouvem, quando vão iniciar seus projetos, elas são desencorajadas? Então, quando elas têm medo é porque elas acham que não vai dar certo. Uhum. E não existe não dar certo. De verdade, não existe. Porque você sempre aprende alguma coisa. Tipo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Não dá certo. E se não dá certo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Tipo, não tem a pior coisa que pode acontecer. Você sempre aprende. E aí o exemplo é o seguinte. Sabe quando você namorou alguém no passado e não deu certo? Uhum. Você não aprendeu? É assim com a vida, é assim com o trabalho também, sabe? Não põe a expectativa de que isso precisa mudar completamente a sua vida. Você só precisa viver essa experiência. Então, Só vai. só vai. Só vai. É. Legal. Cá, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Foi muito Obrigada. rico, né? É. Tenho certeza que vai ajudar muitas É protagonistas. maravilhosa. E como as pessoas podem te achar e achar sua empresa nas redes sociais? Tá. No perfil do Instagram, se colocar Karina com C, Pirro, Pirro, vai achar o Terapia no Insta, que é o meu perfil. E no YouTube, o meu podcast é o Podcólogas, que seria psicóloga. Aí eu tirei e ficou Podcólogas. Vai ser um prazer vocês estarem lá. Mas vai lá, se inscreve, dá força. Isso, Falando hein? em se inscrever. Falando nisso, né? Vou até adiantar aqui a minha fala. Não deixe de seguir Protagonistas Podcast. Tá no YouTube, tá no Spotify, tem perfil no Instagram, lá tem os cortes, melhores momentos da entrevista. A gente faz enquete, a gente faz de tudo pra ter vocês com a gente. Tem TikTok. Então, gente, vai lá, se inscreve, o dedo não cai, a unha não quebra, eu garanto. E eu quero agradecer aos nossos parceiros da LupaCast. Se você, por exemplo, vai ter um evento da sua empresa, vocês querem montar lá uma estação de podcast, chama a LupaCast. Ó, ficou bonitinho, né? Nossa. Se vocês querem fazer uma live, uma masterclass, também chama a LupaCast. Se vocês têm a ideia de um projeto, precisa do estúdio, vem aqui na LupaCast, que eles são sensacionais. E é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. A gente se Beijo. vê. Tchau. Protagonistas. O podcast é apresentado por Ariane Lobo Edilene Ribeiro. E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.